Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre amor ao próximo. Para isso eu recorro à carta de Filipenses, que é uma carta que fala bastante de amor, especialmente sobre amor aplicado ao contexto da igreja. Isso é muito bonito ao ler essa carta, que Paulo já começa falando da saudade que ele tinha daqueles irmãos. Paulo fala sobre, apesar das lutas que ele estava passando, que ele fazia isso tudo com muita alegria, porque isso estava cooperando para a expansão do Evangelho. E ele termina o capítulo 1 lembrando que aquela igreja deveria batalhar junto pela fé cristã. E nos dias como o de hoje, falar sobre amor é um assunto mais do que necessário. Necessário porque muito é debatido sobre amor, seja dentro da igreja ou fora. No entanto, pouco é vivido. Pouco amor cristão a gente vê por aí. E eu digo a começar em nós. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, ele apresenta esse chamado ao amor. Mas é um amor prático, um amor verdadeiro. E ele diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Até aqui a gente vê o esforço de Paulo para tratar sobre a verdadeira unidade. Isso daqui requer vontade, não é simplesmente dizer, ok, vamos ser unidos. Não, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não se trata de todos serem robôs, seguindo o mesmo pensamento ali, de talvez um líder ou de talvez um grupo. Não, a palavra de Deus não trata os cristãos dessa maneira. Diz que cada um tem as suas individualidades, porém todos são submissos ao mesmo Senhor, todos têm o mesmo Espírito, todos são filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então é esse o tipo de unidade que a Bíblia nos chama a viver, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Essa é a forma cristã. Um discípulo de Jesus anda dessa forma. Mas aí Paulo ele continua e ainda diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aqui eu vejo Paulo agora trazendo, além da unidade, a verdadeira humildade, que é um pouquinho diferente. E a verdadeira humildade requer, como ele mesmo vai dizer, colocar os outros superiores a nós mesmos. E mais uma vez, esse daqui é um mandamento. Isso requer ação, requer vontade, requer você olhar e falar, isso é o que eu devo fazer, não o que eu estou sentindo. Porque quem é que quer, no sentido natural, ficar em segundo lugar? Ou ainda, como Jesus mesmo falou, ficar em último para então ser o primeiro. Isso requer mortificação diária da nossa carne, para que então a gente obedeça e seja como Jesus foi. Mas ainda ele diz aqui sobre a humildade, é você entender que o outro vem primeiro do que você. Isso, cada vez mais que eu leio esse texto eu vejo, ele não tem nenhuma complicação de entendimento, tem complicação de aplicação. Porque quando a gente pensa em colocar os outros superiores a nós, significa que a gente está deixando então de cuidar, deixando então de nos preocuparmos conosco. E é isso mesmo que Jesus espera, que a gente viva de tal maneira que quem cuida de nós é Ele, e nós cuidamos do nosso próximo, e nós amamos o nosso próximo e buscamos que eles tenham o nosso amor, sintam que são amados, mas isso de uma forma bem prática, de uma forma bem clara, considerando os outros superiores a nós. Às vezes parece que no nosso relacionamento com Cristo e na nossa caminhada com Jesus, parece que tem a ideia de que algumas coisas a gente deixa ao acaso. Por exemplo, eu sei que tenho que amar o meu próximo, porém eu vou esperando o momento mais oportuno de amá-lo. Em vez de travar uma batalha verdadeira com o meu ego, às vezes a gente vive uma forma meio mais passa o pano em algumas coisas mais difíceis de obedecer. Enquanto outras a gente realmente luta, algumas outras parece que a gente espera que um dia aconteça um milagre e então a gente passe a amar mais. E esse é um dos textos que nos mostram que a gente tem uma participação nisso.
A gente precisa considerar o outro, a gente precisa amar de fato, a gente precisa, como Jesus ensinou, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que falam mal de você. Mas, como se não bastasse já essa primeira parte, que por si só já é um mandamento divino, porque está na Bíblia, e por si só a gente já deve obedecer, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sabiamente, ele coloca o contraponto. Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que obedecer? E aqui ele continua, e ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o exemplo que Paulo traz para ilustrar por que nós devemos agir dessa forma, por que devemos colocar os outros primeiro do que nós, por que devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Ele fala, Cristo é o exemplo. Cristo agiu assim. Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e se encontrou numa forma como a nossa, como seres humanos, como finitos. Você consegue imaginar o que é isso? O Rei da Glória, o Filho de Deus, o Eterno, se fazendo como um de nós. E não só, ele não veio a esse mundo somente como um ser humano adulto. Ele passou por todo o processo, um processo humilhante para o Filho de Deus passar. No entanto, ele fez tudo isso. Ele nos colocou, de certa forma, ele se preocupou mais conosco do que com ele mesmo, de uma certa forma. Jesus é o exemplo que vai muito além, mas por isso mesmo é tão importante, porque quando a gente compara que o Filho de Deus fez o que fez, quanto mais não devemos nós então fazer. Se ele é Deus e fez tudo o que fez, ele se preocupou mais com a gente do que com ele próprio. Ele voluntariamente se esvaziou. Na primeira parte, Paulo praticamente está dizendo isso. Resumidamente ele diz, esvaziem-se de si mesmos e pensem no próximo. E pensem no que o outro está passando primeiro. E isso daqui é muito forte, porque Jesus lá em João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, Jesus ele deixa bem claro que uma das formas que o mundo conheceria que nós somos discípulos dele era pelo amor com que teríamos uns pelos outros. Isso também, a partir do capítulo 13 de João, Jesus começa ali os seus discursos finais e é maravilhoso. Porém, é muito forte o que ele diz ali, especialmente nessa parte do amor ao próximo. O final, que nessa passagem, o resumo dela é, olhe para Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, o autor e consumador da fé. No entanto, também ele é o exemplo de humilhação. Ele é o servo sofredor, aquele que era o grande, mas se fez o menor de todos para nos salvar. Ele é digno de toda glória e de toda adoração. Olha o que Paulo lembra, que por causa disso, Deus o exaltou e colocou ele na mais alta posição, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Olha o resultado da humilhação de Cristo. E, dadas as devidas proporções, a palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se deixe na mão de Deus. Não se preocupe com a sua reputação. Deus cuidará dela. Agora, se preocupe em amar, em ser parecido com o nosso Pai, que é amor. E, por fim, viva para o adorar. O nosso amor pelo próximo é uma expressão de adoração a Deus. E quantas vezes nós não adoramos a Deus por causa da nossa postura muitas vezes dura e rude com irmãos, com pessoas tão próximas de nós, que tem um elo talvez muito mais forte do que o elo sanguíneo, que é o elo da fé. Todos nós, irmãos em Cristo, lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa palavra te edifique, assim como tem edificado muito também. E eu convido você a ler essa passagem
e até decorá-la, porque o que é ensinado aqui é algo muito profundo, que a gente vai levar a eternidade toda para entender o mistério do Evangelho, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus abençoe.